Ei, gente, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma live. O pessoal tá entrando, tá chegando. Pode chegar, gente, pode chegar. Pra gente estar junto aqui mais uma vez no nosso encontro. Sejam bem-vindos. E desde já digo, fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, tá? Que a gente adora. Sejam bem-vindos. E quem não me conhece, né? Eu sou a Gabriela, sou pedagoga e instrutora na USA Escola de Empreendedorismo. Então, nós trabalhamos com empreendedorismo para crianças a partir dos 4 anos. E o intuito, né, é buscar desenvolver as habilidades, atitudes, competências empreendedoras. E como trabalhamos com crianças, fazer isso de forma lúdica, né, prazerosa. E quem está aí entrando com a gente, né, é a Camila. Se apresenta aí, Camila. Olá, meu nome é Camila Gomes, eu sou uma das instrutoras da USA Escola de Empreendedorismo e estamos aqui hoje, né, Gabi, para conversar sobre esses pilares. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Estou sim. Bom, porque para mim, de alguma forma, o meu vídeo está travado, tá? Para mim tá beleza, tá dando para ouvir, te ver, bacana. Gente, se estiver não, dando beleza. algum problema aí, comenta com a gente, tá tudo certo. Por favor. A gente aqui nesse calor de Belo Horizonte. Com calor, gente, olha que a blusa, tá na blusa, vocês sentirem o calor que tá aqui em Belo Horizonte. Calor extremo que tá fazendo aqui hoje. Não. Gente, já convido, né, a vocês compartilharem aí a live com pessoas que vocês acham que seja importante, né, tá aqui participar com a gente. E hoje a gente, né, tá dando continuidade à nossa série, né, de habilidades empreendedoras. E a gente trouxe hoje até um conteúdo um pouco mais específico, falando sobre os 4 pilares da educação, né, Camila? Verdade. Tem uma galera que talvez não conheça, mas os 4 pilares, eu trouxe o nome da pessoa, foram criados aqui por Jacques Delors. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, o Delors, eu não sei. Mas o Jacques, qual que era a ideia dele? Mostrar, através dos 4 pilares, que a formação, que eles podem contribuir para a formação humana. E não só para o mercado de trabalho, para a vida profissional da criança até para o desenvolvimento das habilidades para o profissional desde a infância até o adulto, mas para que ele possa aprender a viver, conviver com as pessoas, a ser uma pessoa mais empática. A gente vai começar falando aqui, a gente vai falar um pouco mais, né? Nós vamos destrinchar um pouco mais. Sejam todos bem-vindos vocês que estão entrando. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre a habilidade de aprender a conhecer, que é a habilidade muito parecida com o aprendizado contínuo, né, Gabi? Sim. E só para destacar, né, os 4 pilares da educação, eles são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a viver, o aprender a ser. Então, a gente até vai estar falando um pouco sobre esses 4 pilares aí nos próximos dias. Só que aí hoje, né, como a Camila já disse, a gente vai dar uma ênfase maior nesse primeiro pilar, que é o aprender a fazer. E aí, linkando, né, com as habilidades empreendedoras, é o aprendizado contínuo, que a gente vai falar um pouco mais dele aqui hoje. Eu já estou tentando colocar fixar aqui no comentário, mas é sempre uma luta. Deixa eu tentar, peraí. É até bom para eu ver se minha câmera destrava, porque para mim eu estou igual uma estátua. Tá? Peraí. Deixa eu tentar aqui. E a gente vai começar, então, pelo aprender a conhecer, né? Como a Camila já disse aí, né? Segundo Jacques, né? Foi o criador
Jacques Delors, acho que é isso, que é um professor e político, né, que criou aí esses 4 pilares. E pensando nisso, né, quando a gente para pensar nos 4 pilares da educação, né, que as escolas utilizam bastante, é uma base, né, para as escolas. Quando a gente pensa nesses 4 pilares, a gente pensa numa formação integral da criança, uma formação integral. Então, quando a gente pensa nesses 4 pilares, significa que a gente está trabalhando todo um contexto, a formação completa dos alunos, uma formação integral. Por isso, a importância desses 4 pilares, né? Apesar de serem poucos, né? Parecerem poucos, eles conseguem abranger aí o aprendizado de uma forma completa. Gabi, eu consegui colocar o tema, mas eu não estou conseguindo fixar. Você tenta pra gente aí? Claro. Completando o que a Gabi falou aí, o Jacques ele criou essa teoria dos 4 pilares da educação em conjunto com a Unesco, galera. Então, olha a importância disso, não só para o aprendizado, né, mas para esse aprendizado contínuo, ou seja, todos os dias. É uma fala que eu gosto muito de frisar, que errado é o ser humano que acha que parou de estudar quando ele saiu da graduação ou da pós. Tá todo errado, porque a gente aprende todos os dias. Uma notícia que você recebe no seu celular, o jornal que chega na sua casa, uma informação que você recebe do seu vizinho, é aprendizado. Leitura, blog, Twitter. Hoje a informação, ela chega muito rápido. Então, quando a gente observa, né, quando chega essas informações, de alguma forma, a gente está aprendendo algo, aprendendo alguma coisa. Tiago, eu te convido a ficar até o final, para você conseguir perceber se você tem, né, alguma coisa relacionada com o contexto de hoje. Olha, eu te confesso que isso é muito legal. Prosseguindo, nós vamos falar sobre esse aprender a conhecer, né, a Gabi falou aí, e aproveitando que a gente começou a falar sobre a questão de sermos bombardeados de informações, né? Eu acho que é muito importante lembrar que antigamente a gente não tinha acesso a tantas informações por várias fontes. E hoje as nossas informações chegam pela internet, pelas redes sociais, pelos amigos, né? Que a gente pode compartilhar aí conhecimento, informação. Deixa eu ver aqui alguém pediu para desativar os comentários. Gabi, eu acho que você que consegue. Pronto. Obrigada. Bom, então, prosseguindo, esse bombardeio de informações, muitas das vezes, não nos permite aprender ou ter o foco voltado para poder aprender algo novo. A gente perde o interesse. Então, imagina isso para uma criança, né, que tem esse bombardeio de informações todos os dias e que ela precisa ali focar em uma ou outra para ela tirar algo de interessante, algo de importante para ela. E, de alguma forma, ela também pode perder o interesse disso. Então, quando a gente fala de aprender a conhecer, aprender a aprender, a gente está falando não só de aprender coisas novas, mas até mesmo o que está no passado. Envolve passado, presente e futuro, galera. O aprendizado, voltamos a dizer aqui, é contínuo. Então, coisas do passado revelam coisas do futuro ou do presente. A criança, quando ela vê aulas de história na escola, ela pode despertar a curiosidade ali sobre o que aconteceu no passado, sobre os próprios familiares, sobre a sua história de vida, né, em relação à família. Então, olha como que é legal o aprendizado estar relacionado ao passado, ao presente e até mesmo as coisas que vêm do futuro. Essa semana, a gente teve uma aula com uma aluna que ela gosta de seguir, eu esqueci o nome do canal que ela falou aqui agora, mas que ela vê coisas do futuro, né, Gabi? Algumas novidades da tecnologia, da inovação. Então, olha que fofura. Ela tem 9 anos e ela encheu meu WhatsApp de novidades do futuro. Eu fiquei super feliz com a fala dela.
E ressaltar, né, Camila, que nunca é tarde, né, para se aprender algo, para se aprender um conteúdo, porque às vezes tem pessoas que acham que tá tarde para entrar numa faculdade, tá tarde para aprender algo diferente, e não é, né? Então, o aprendizado ele é contínuo e ele pode se dar em qualquer momento da vida, né? Às vezes a gente costuma ouvir aquela pergunta assim: quem já terminou os estudos? E a tendência da gente é o quê? Levantar a mão. Terminei os estudos. E será que terminou mesmo, né? Será que não tem mais nada para a gente aprender? E até, às vezes, de forma indireta, a gente aprende. A gente aprende com o filho, a gente aprende com o sobrinho, a gente aprende com o vizinho. Então, o aprendizado, ele pode se dar em qualquer momento e em qualquer fase da vida, né? Então, abandonar o pensamento de que existe uma fase para se aprender. Não. Qualquer fase hoje nós podemos usar ela para aprender algo, para aprender algo novo, algo diferente, como a Camila disse, algo que já aconteceu, algo do presente ou algo do futuro, né? Estudar sobre o que está por vir, né? Essas mudanças todas que nós estamos passando aí, né? Então são oportunidades sim de aprender. E aí, e uma coisa importante, né, Camila, é entender como que nós aprendemos, né? E quando nós trabalhamos com crianças, nós entendemos que cada pessoa tem uma forma de aprendizado, cada um tem uma forma de aprender. Então, se tem uma turma lá com 30 alunos, né, o professor ele passar um conteúdo, não significa que todas as crianças vão aprender no mesmo tempo, no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Por isso que até nas nossas aulas a gente gosta bastante de buscar trazer coisas diferentes, ou até vários métodos numa mesma aula, para poder tentar, né, conseguir alcançar cada um. Então a gente vai começar vendo aqui algumas formas de aprendizado, né? E aí você também aí já pode ficar ligado e pensar, nossa, qual a forma que eu aprendo melhor? Qual que é o jeito que eu posso me dedicar para meu aprendizado ser prazeroso? Porque o aprendizado também, é importante que ele seja prazeroso e não fardo. Não tenho que aprender porque eu tenho que aprender, porque, né, só por obrigação. Mas é importante eu aprender porque eu gosto, porque eu quero acrescentar ali o meu conhecimento e sendo ele prazeroso, facilita o processo, né, Camila? É verdade. Vou aproveitar um trechinho da sua fala, quando você fala de aprendizado atrelado ao prazer. Isso é importantíssimo quando a gente observa uma criança, por exemplo. A gente até usa a expressão, né? Ah, mas criança aprende brincando. É verdade. E o adulto também. A gente vai falar isso mais pra frente aqui. E agora eu vou linkar esse papo no que a Gabi tá falando, porque a gente tende a crescer com um padrão de bloqueio na nossa mente de que estudar é ruim, escola, né? Estar na escola é chato, que o meu professor é chato, o ambiente da escola não é legal para mim. Então, talvez você, pai ou professor, já tenha ouvido isso aí do seu aluno, já tenha ouvido isso do seu filho. E qual que é a ideia? Atrelar, a gente vai falar aqui algumas dicas para vocês, mas a ideia é tentar atrelar o conhecimento, né, com o prazer, para que o seu filho possa adquirir mesmo o aprendizado. Lembrando que o aprendizado é um processo. Então, ele começa desde quando a gente nasceu, e eu ainda me restringo a falar que desde quando a gente estava na barriga da mãe da gente, que cada coisa que acontece dentro do nosso organismo também é um aprendizado. Então, a gente aprende desde quando a gente nasce ali até o fim da vida. E a Gabi falou muito bem aqui sobre... Hoje eu até vi uma frase muito engraçada, que é assim: você não é inteligente. Aí a gente falou na semana passada sobre rótulos, né? De rotular o filho baseado no primo, no amigo, no irmão. Gente, não existe uma pessoa inteligente nesse mundo. O que existe são as inteligências múltiplas. E eu nem gosto de falar essa expressão inteligência, porque, na verdade, a gente hoje está cheio de referência, né, Gabi? Tem um professor que eu sou apaixonada com ele, que é o professor Pierre Louise. Ele tem vários livros sobre inteligências. E no primeiro livro dele, ele fala o seguinte, que inteligência não tem esse nome.
nós temos módulos cognitivos, que são os módulos que determinam as nossas habilidades para determinada coisa. Então, o que a Gabi falou aqui agora para vocês são essas inteligências múltiplas, são as habilidades que vocês têm, que o filho de vocês tem, para desenvolver, né, as soluções de problemas no dia a dia. Então, por exemplo, seu filho, talvez você observe que ele é muito bom para matemática. Talvez ele seja bom para a inteligência do raciocínio lógico-matemático. Aí eu quero que você pense em você, quando for fazer uma entrevista de emprego e que o teste que exigia ali era um teste de QI. O QI é apenas uma das habilidades que você pode ter ou não. Talvez você foi reprovado em uma vaga de emprego, mesmo tendo todo o perfil voltado para aquela vaga, mas você bombou porque você não tem a habilidade da inteligência lógico-matemática. Então, tá vendo como que você pode ter mais de uma inteligência? Então, sim, eu concordo. Eu não sou inteligente, mas eu também não sou burra, porque burro, gente, tadinho, é um animalzinho, tá lá, feliz na dele, tem nada a ver com as habilidades que a gente tem ou deixou de ter. Mas nós somos multi-inteligentes. Grava essa expressão. Somos seres multi-inteligentes, né, Gabi? Sim. E aí, começando, né, as multi-inteligências, né, entender então, um pouco as diversas facetas, né, do aprendizado. Então, existe o aprendizado que pode se dar pelo corporal, pelo físico, né? O que é isso? São aqueles que são as crianças, os adultos, que têm mais facilidade de aprender pela expressão, pelo mão na massa, pelo fazer. Então, tem crianças, né, que às vezes os pais podem rotular como aquela criança, aquele filho que é o quebra-tudo. Só que, na verdade, ele não quebra por mal. Existe ali, intrínseco, um interesse em entender como que funciona o brinquedo por dentro. Por que a rodinha do carrinho roda? Como que funciona ali para fazer ela rodar sozinha? Então, às vezes, a criança ela abre, não é nem interesse de quebrar o brinquedo, mas existe um interesse de entender como que funciona. É aquela criança que aprende na prática, que tem que pegar, que tem que fazer, que você tem que dar coisas físicas para ela construir, e aí o aprendizado dela funciona dessa forma, né? Então, por que não usar isso a favor dela? Se ela gosta de aprender na prática, vamos trazer experiências práticas para ela aprender, né? Então, essa é uma das formas. Então, a gente vai citar aqui mais algumas, né, Camila? Verdade. Tem a aprendizagem, né, o tipo de inteligência espacial visual. É aquela que está ligada com a sua percepção visual. Geralmente é a criança que consegue reconhecer formas geométricas, que consegue colocar, ela consegue fechar os olhos ali e se imaginar num ambiente totalmente diferente e desenvolver um espaço totalmente diferente do que a gente imagina. Então, essa inteligência espacial, né, visual, é a que te permite colocar dentro de um campo visual, espacial ali, mais de um ambiente e que você sinta emoções baseadas nisso. Sinta emoções ligadas nisso, né? É interessante também que é essa capacidade das pessoas aprenderem melhor com a visualização de figuras, gráficos e esquemas. Eu mesma sou uma pessoa que aprendo muito melhor através de um desenho, de um gráfico. Eu não tenho muita paciência de pegar um texto escrito gigantesco e ler. Eu adoro leitura de livro, porque de alguma forma o livro está interagindo comigo. Mas quando eu tenho que ler um artigo, um texto, e eu preciso de ler isso, eu fico, meu Deus, cadê o desenho? Meu Deus, cadê a figura? Até quando eu vou colocar os meus projetos em ação, eu tive uma ideia, eu quis escrever alguma coisa. Antes de eu colocar no papel isso, eu faço um desenho, um mapa mental, eu faço um esquema com caneta, com post-it. E só assim que para mim foi. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que tem essa inteligência espacial visual, porque eu funciono muito bem através de figuras e exemplos e modelos gráficos.
E que costuma ser de pessoas mais atentas, né? Que percebem detalhes, os perfeccionistas, né, Camila? Ai, Deus, socorro. Fui exposta. Fui exposta. Então, esporte. Uma outra forma também é a aprendizagem interpessoal, né? Que está ligada ao fato aí de interagir com outras pessoas. Então, esses aí são as crianças, os adultos que têm facilidade com trabalhos em grupo, lidar com equipes, né, lidar com outras pessoas e aí aprendem melhor dessa forma. Então, a melhor forma de trabalhar essa forma de aprendizado é literalmente o trabalho em grupos, aqueles grupos de estudo. Então, ele também pode ensinar para o grupo, ensinar a si mesmo, né? São pessoas que têm facilidade de comunicação. Então, essa também é outra forma aí de aprendizado que se difere um pouco, né, das outras duas que a gente acabou de falar. Né? E completando o que a Gabi falou aí, existe a interpessoal, inter de entre pessoas, e existe a intra, é o olhar para dentro de si mesmo. Costuma brincar que autoconhecimento, gente, é tudo. Até para você descobrir, a gente está com uma lista aqui, né, dessas inteligências múltiplas, mas até para você conhecer sobre essas inteligências e qual delas tem relação com você, você precisa se conhecer. Hashtag todo mundo precisa de terapia. A inteligência intrapessoal... Real. A inteligência intrapessoal, ela tá ligada a essa capacidade de ser mais... de ter esse olhar mais para dentro, né? E geralmente as pessoas que têm essa inteligência mais aflorada, essa habilidade mais aflorada, ela consegue ter um raciocínio lógico mais apurado. Ela é muito boa para escrita, né? Então, olha como que é legal, a gente já citou algumas aqui para vocês, e é legal dizer que você pode ter mais de uma, eu sempre vou frisar aqui, a gente não precisa falar, nossa, então eu sou lógico-matemática. Não, conheço pessoas que para estudar determinados conteúdos, elas desenvolvem habilidades diferentes para estudar conteúdos diferentes. Podemos prosseguir agora. A que eu mais gosto vem agora, gente. A que eu mais gosto vem agora. Tô sendo exposta demais aqui hoje. Olha, tem gente ali que tá se identificando, hein? A próxima, então, gente, é a linguagem, aprendizagem linguístico ou verbal. Então, o que é isso, né? Ela costuma ser encontrada em escritores, jornalistas, publicitários, comunicadores de forma geral, né? Então, entra aí até os comunicadores. E que tem facilidade de se expressar, pode ser de forma verbal, de forma escrita, né? E aí são pessoas que funcionam melhor com textos, resenhas, resumos. E aí a melhor forma de estudar, né? De trabalhar o aprendizado é dessa forma, escrevendo, lendo livros, lendo textos, fazendo resumos. Então, são até aquelas pessoas, né, que quando vai revisar as matérias da escola, tá a matéria toda escrita, mas aí ela pega e quer escrever tudo de novo. Escrever tudo de novo, fazer um resumo próprio, porque o fato de escrever ajuda a assimilar o que está sendo estudado. A pessoa... Super me identifico. Super me identifico, porque eu adoro escrever, adoro ler, tá? Adoro falar, acho que, né? Existe a aprendizagem aí lógico-matemática, que é o que a gente falou com vocês, geralmente desenvolvida aí pela galera que gosta das exatas. Então, é quem tem muita habilidade com números, tá, gente? Eu gosto demais de matemática, adoro, mas eu confesso que eu não tenho tanta habilidade assim. Mas tem uma galera que tem e que faz a conta de cabeça, você não precisa nem te perguntar. Ah, quanto que é tanto vezes tanto? A pessoa já sabe. Dá nem tempo. Porque ela tá... Dá não, porque essa pessoa já tem essa habilidade, ela tem aí essa facilidade de identificar esses padrões lógicos de linha de raciocínio. Geralmente são apaixonados por jogos, porque envolve nessa dinâmica do lógico. A gente tem alunos, toda vez que a gente faz uma aula com o jogo da memória, é muito legal que a gente identifica
esse perfil em alguns casos. Então, a gente não usa muitas estratégias assim lógicas no jogo da memória. Mas os alunos, gente, eles chegam pra gente e começam a falar assim, eu usei a estratégia do seguinte. Então, eles usam a lógica, mesmo que lá no entre linhas, para poder explicar pra gente como que ele participou desse jogo. E existe uma última que a gente vai... como que ele ganhou, exatamente. E o pior existe uma última... Sentido. E a gente nem percebe. Existe essa última aí, Gabi. Tem outras, tá, galera? Mas a gente trouxe essas aqui, porque são as que mais representam um público geral. Conta aí essa última, Gabi. A última, né, que a gente também é um pouco fã, é a aprendizagem musical, né? Então, geralmente encontrada nos músicos, poetas, esse pessoal que às vezes escreve músicas, né? Então, tá ligada à capacidade de produzir sons, ritmos, e aí ligar com palavras. E aí, são pessoas também que têm facilidade de aprender instrumentos musicais, coisas relacionadas às músicas. E quem tem essa habilidade, né? Eu já vi vídeos no YouTube de professores que pegaram uma matéria complicada, por exemplo, a química, né? Que não entra na cabeça de mim. Quase ninguém. Desculpa, químicos. Desculpa, galera da química. Também não consigo. Não vai. Mas que aí foi lá, fez uma música dentro com a matéria, né? Usando a matéria. E aí usou essa música para ensinar para os alunos e que ajudou eles a entender a matéria. E detalhe, não esquece. Porque como é música, aquilo ali fica gravado. E aí chega no dia da prova, chega no dia dos exercícios, consegue lembrar, porque assimilou através da música. Verdade. Então, só para a gente resumir para a galera que está entrando agora, é o seguinte, a gente falou até então aqui sobre o assunto, né, dessa live de hoje que está fixado aí, que é o aprender a conhecer. E esse tema, ele é um dos pilares da educação, escrito por Jacques Delors. E ele fez essa teoria para a Unesco em 1999, para poder contar para a gente que através desses 4 pilares, a gente consegue desenvolver a nossa vida, as nossas habilidades, não só para o profissional, não só para o nosso trabalho ou para as atividades do dia a dia, mas para a gente se relacionar com o outro, cuidar do planeta, enfim, ser um cidadão, né, que saiba cuidar, ter um olhar empático e crescer e se desenvolver, né? A gente falou aqui que através desses pilares a gente também trabalha as nossas aulas, né? Nas nossas aulas da EUSA a gente desenvolve esses pilares com os alunos, também são pilares das nossas aulas. Hoje em específico a gente está falando sobre aprender a conhecer, que significa esse ato de tornar o aprender mais prazeroso. E a gente começou a falar aqui que é como se fosse uma forma de banir a ignorância da nossa vida, porque é relacionado diretamente com o aprendizado contínuo. Mesmo nesse mundo de tantas informações que a gente vive aí no dia a dia, mas que a gente consegue assimilar conteúdo, assimilar conhecimento, se a gente faz isso bem e faz isso atrelado ao prazer. A gente estava mencionando aqui agora sobre alguns tipos de inteligências múltiplas, porque a gente quis contar para vocês o seguinte, que não existe um tipo de inteligência apenas, que é o que a gente está acostumado a falar. Mas existem vários tipos, e a gente até esqueceu de referenciar aqui uma outra pessoa que foi quem criou essa teoria, que é Howard Gardner. Então, hoje nós estamos muito leitoras nesse lugar, nós estamos muito bem referenciadas, e nós já citamos aqui alguns tipos de aprendizado, né, para você descobrir, a partir do autoconhecimento, que também é uma habilidade, qual é o tipo de aprendizado, qual é o seu tipo de aprender. Então, a gente já falou do aprendizado relacionado ao corporal, ao físico, ao espacial visual, interpessoal, intrapessoal, linguístico ou verbal, lógica matemática e musical.
Agora, nós vamos comentar sobre esse papo de ser autodidata e como que isso pode gerar, né, o nosso senso crítico, Gabi. Né? Então, o que é o autodidata, né? Fica a dúvida. Né? Será que eu ainda sou? Não é? Então, o que é o autodidata? Será que é ser autodidata? Será que a gente pratica o ser autodidata? Então, o autodidata está muito ligado à curiosidade, né? O aprender sozinho, estudar sozinho. Então, a gente falou em algumas formas de aprendizagem. E aí, o autodidata, ele pode usar uma dessas ou mais de uma, né? Como a gente falou, que pode ser usada mais de umas, existem outras, mas a gente colocou aqui algumas. E aí, ele usa da curiosidade para gerar aprendizado. Então, ele busca, pesquisa, tira suas conclusões, né? É uma das coisas que a gente sempre procura fazer também, né? Que é o instigar essa curiosidade, esse autoaprendizado. Entender que não existe só uma resposta certa, mas que não existe só um caminho, né? Para chegar à resposta. Então, pode ser gerados outros caminhos, outras respostas, e aí é entender como que chegou àquela resposta, o porquê daquela resposta. Então, isso é um pouco de ser autodidata. Verdade. Um exemplo que a gente pode falar aqui sobre ser autodidata é a observação de um bebê, de uma criança. Observe um bebê. O tempo inteiro ele está tocando nas próprias mãozinhas, no pé, ele está tocando no berço, nos objetos que estão ao redor dele. Porque o Piaget, ele explica isso. Outra referência, gente. Ai, meu Deus, orgulho. Piaget fala que o aprendizado, ele também vem a partir das experiências do ser aprendente com o objeto. Então, quando a gente é criança, a gente começa a pegar os objetos e começa a classificar por tamanho, peso, cor. E isso é um aprendizado que a gente gera. O próprio exemplo que a Gabi deu da criança que pega o carrinho e que quer desmontar para ver como é que funciona, o que é que faz. Então, essa criança também está aprendendo, de alguma forma, a partir da experiência dela com esse objeto. Da mesma forma, acontece com um adulto. Quando a gente observa aí essa galera que faz processo seletivo, baseado... Ai, Camila, obrigada. Também adorei as referências. Baseado por exemplo, na palavrinha gamificação. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas a gamificação acontece hoje em muitas empresas para recolocação de alguém, para contratação de algum profissional, que é o quê? Usar, né, o aprendizado, as habilidades dessa pessoa diante de um quadro, uma dinâmica, uma situação. Eu não sei, não é public post, mas eu vou falar que aqui em Belo Horizonte tem um lugar que chama Escape 360, que você vai lá ou para divertir, ou para você brincar com seus amigos, mas também você vai para processos seletivos. Nada mais é do que uma situação que eles te colocam ali, te envolve ali para você descobrir um mistério, ou para você conseguir escapar da sala. Então, a partir dessa atividade, desse jogo, você consegue descobrir quais são as habilidades das pessoas do time. Então, olha que legal. É como se fosse uma brincadeira. Lembra lá no começo, quando a gente falou que a criança aprende brincando? Por que isso não pode continuar no decorrer da vida, né? É o lúdico atrelado ao aprendizado. É o prazer atrelado ao aprendizado. Com certeza, só de eu ter contado aqui, já deve ter batido a curiosidade aí. Nossa, como é que será que funciona esse 360 Escape aí? Será que eu consigo acessar sozinho? Posso levar meu time, minha equipe? Até criança, se eu não me engano, acho que pode ir com a escola, porque tem muita coisa legal lá e que dá para descobrir as habilidades que cada um tem. Então, a gente consegue observar, sendo autodidata aí, que em algum momento da vida a gente perde esse padrão, porque a gente começa a ficar dependente, por exemplo, de um adulto referência. Então, chega um momento da vida que você fica dependente do professor, você fica dependente do pai, e aí você talvez já tenha ouvido do seu filho assim: ah, mas eu não consigo fazer o para casa se você não estiver do meu lado.
Na verdade, ele consegue. O que você tem que fazer nesse momento é, por mais que você se sente ao lado dele para ajudar a fazer esse para casa, tenta sentar com ele e valorizar as habilidades que ele tem para desenvolver alguma atividade. Né? Valoriza o que ele faz bem. Ah, eu escrevo bem. Pode não ser bom em matemática, mas se ele escreve bem, seu caderno está caprichado, reforça isso com ele. Olha que legal, seu caderno está legal, seu capricho está legal, o professor avalia isso também. Então vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente com o conteúdo? Então senta com ele, valoriza as próprias habilidades e coloque desafios. Criança adora ser desafiada. É como a Gabi falou, nas nossas aulas a gente sempre trabalha com situações problema. A gente nunca chega com resposta pronta. Essa semana eu achei até engraçado que um dos alunos falou assim: ah, mas você sempre vem com essas perguntas, eu fico esperando vocês responderem. A gente coloca a situação problema para que eles possam resolver. No ensino fora, a educação no exterior, ela funciona em alguns países mais ou menos dessa forma. Na Finlândia, por exemplo, talvez vocês que estão aqui já ouviram falar. Mas na Finlândia, por exemplo, os alunos, como que funciona? Eles são colocados diante de uma situação problema e é até baseado nesse tipo de ensino que a gente monta as nossas aulas, né, Gabi? Então, eles são colocados diante de uma situação problema e eles têm que resolver aquelas... Real, é verdade. E eles têm que resolver aquele problema. A gente, por exemplo, já deu aula para os meninos falando sobre acessibilidade à educação online no Brasil, como resolver isso. Nós já fizemos um problema que é como ter jogos, né? Quais tipos de jogos podem existir para pessoas com deficiência. E esse dia foi muito legal, porque os alunos se sentiram muito movidos com o que a gente falou e quiseram buscar não só os jogos, mas soluções para ajudar as pessoas em diferentes tipos de deficiência, né? Então, olha que legal. E no exterior não tem prova. A prova dos alunos é justamente essa participação para a resolução dos problemas. E eu vou falar uma curiosidade aqui. Não é só no exterior. No Brasil, hoje, a gente já tem algumas escolas do sistema construtivista que trabalham da mesma forma. Em Belo Horizonte, nós temos uma escola. Existe uma UMEI, eu esqueci o nome dela agora, mas existe uma UMEI que está caminhando para esse perfil de educação inovadora e tem sido referência para outras instituições públicas. E em São Paulo tem. Pode falar, já ia falar. Tem o projeto, né, que ele também é bem voltado para a educação. Então, eles têm até essa pegada também empreendedora e aprendizado por projetos. Até as salas lá, né, depois quem tiver interesse pode pesquisar aí, projeto Âncora, né, a separação de turmas deles é toda diferenciada. Então, não é nem por salas, né, igual a gente tem aqui por sala, que segue uma série, todo mundo aprende ali tudo junto, depois no outro ano muda a série, e aí um grupo todo junto novamente. Lá não, então tem uma divisão ali que eles aprendem com habilidades. Então há momentos que eles estudam com crianças mais velhas, com crianças mais novas, né, no intuito de desenvolver essas habilidades, sem perder também esse aprendizado, né, sobre... que a gente pode chamar de aprendizado técnico, né? Que é o aprender as matérias básicas, o ensino básico que a gente tem, né? Então, é um trabalho feito em conjunto, né? Que desenvolve, como a gente falou lá no início, né? O desenvolver de forma integral a criança. Verdade. E agora, vamos falar sobre o prazer em estudar. A gente está falando aqui esse tempo todo sobre atrelar o lúdico, atrelar, né, o prazer em estudar. E eu volto a dizer aqui que a vida inteira, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas a vida inteira eu descobri... não a vida inteira. Eu descobri em algum momento que eu aprendi errado a vida inteira. Eu sempre fui a pessoa que reclamava da escola, dos estudos, mas eu adorava sentar para fazer o meu... mas eu adorava sentar para fazer o meu para casa. Eu adorava sentar para caprichar no meu caderno. E eu nunca observei que eu só estava seguindo a manada. Em reclamar, em fazer parte desse grupo que reclama, que quer saber só de resmungar da escola. Até o dia que eu falei assim, poxa vida, eu gosto de ler.
Eu gosto de estar nesse ambiente acadêmico, eu gosto de estudar. Então, eu comecei a perceber quais são os pontos onde a gente encontra prazer para estudar. Gabi falou que da química, eu também sempre tive muita dificuldade com a química. Mas de alguma forma, eu precisava de vencer ela, certo? Então, existem algumas pessoas que criam fantasmas, né? Crianças aí, gente, eu lembro de uma aluna que eu tive num projeto, a parte também que eu tenho aqui, que é o acompanhar. Eu lembro de uma aluna, através da aula de reforço, ela criou um bloqueio extremo em uma determinada disciplina, porque ela tinha medo do professor reprovar, medo do professor tirar nota, medo do professor tirar ponto por erro ortográfico. Então, o que que essa aluna fez? Ela tinha uma extrema ansiedade todas as vezes que a gente começava a estudar com ela. Então, a gente sentou com ela, com a coordenadora da escola, e a fala da coordenadora da escola foi sensacional, que foi a seguinte: às vezes a gente cria fantasmas. E na hora que a gente vai estudar, vai colocar uma atividade em prática, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquele fantasma que vem nos assombrar. Então, o que que a gente tem que criar? Uma forma de, pelo menos, paralisar esse fantasma. Você não precisa de eliminar ele, mas você precisa paralisar ele para você conseguir concluir, né, as suas tarefas, as suas atividades. E uma das formas de fazer isso é através do lúdico. E existem várias formas de transformar o momento de estudo do seu filho. Algumas a gente já até falou aqui, mas vale a pena reforçar. E a gente vai dar essas dicas para você agora, para que você possa transformar o aprendizado, né, do seu filho no momento em que ele estiver estudando. Por exemplo, o que que o seu filho gosta de fazer nas horas vagas? Pega essas coisas que ele gosta, como assistir um filme, assistir a série, brincar do jogo que ele mais gosta. Pega essas coisas que ele gosta de fazer no momento livre e marca com ele em um horário específico do dia como uma recompensa. E o tempo inteiro, quando ele estiver querendo empurrar com a barriga, né, a famosa procrastinação, quando ele estiver querendo fugir das rotinas, fala com ele o quanto de tempo que também ele vai perder em relação às recompensas que ele vai ter naquele dia. Reforça não só as rotinas do dia, mas coloque valor, muito valor, nas recompensas. Isso funciona pra gente que é adulto, não é verdade? Quando a gente sabe que vai comer uma pizza no final do dia, mas você sabe que até chegar lá, você tem que terminar todas as tarefas do dia. E o horário tem que passar também, que você não vai comer uma pizza 5 horas da manhã. Depende. Tem gente que come. Mas aí, o legal é essa recompensa que fica martelando na cabeça da gente o dia inteiro. Não, peraí. Eu tenho que cumprir essa tarefa aqui, porque no final do dia eu vou me dar um presente. Eu vou presentear a mim mesmo. Então, deixe o seu filho ter essa sensação. Não como você, pai, vai dar o presente, ou como alguém vai dar um presente. E detalhe, tá, gente? Presente atrelado a valor, tá? Valores familiares e não preço. Nunca recompensa atrelada a dinheiro. Educação não é moeda de troca, tá? Educação é aprendizado, é contexto familiar, são valores e que você pode desenvolver com o seu filho através dessas recompensas, através da rotina que vocês têm juntos. Mas existem outras dicas, Gabi. Conta aí pra galera. Né? Então, a gente pode, como a gente falou muito aqui, né? Trazer o aprendizado de forma prazerosa, trazer dentro do que a criança, do que o aluno gosta, até pra gente mesmo, gente. A gente fala muito de criança, mas isso também é voltado pra gente que é adulto. Então, se você está na faculdade, tem um curso para fazer, né? Então, usa aquela disciplina, usa aquele curso ali para você aprender de forma prazerosa. Então, busca os elementos que você gosta. Eu gosto de ler. Então, busca livros que estão relacionados àquele conteúdo que você gosta. Busque filmes, vídeos que estão relacionados àquele contexto ali que você está aprendendo. E aí, a gente falou também, né, muito sobre a questão do aprender fazendo. A gente gosta muito de trazer para as nossas aulas, a gente chama de mão na massa. Então, a gente tem um momento que a gente fala os teóricos, os conceitos, mas a gente gosta e acha muito importante o mão na massa, que é o aprender fazendo. Porque na hora do mão na massa,
você entende ali o que está certo, o que não deu muito certo, o que pode melhorar. Então, a criança e nós, adultos, a gente tem uma experiência do que a gente está aprendendo. E aí, se gerou experiência, se gerou emoção, gera aprendizado. Então, um ponto importante que pode tornar esse aprendizado prazeroso são as experiências, os experimentos. Então, por exemplo, tá lá numa aula de ciências, né? Existem experimentos que você pode trazer ali para a vivência da criança, para ela estar aprendendo sobre o eclipse. Então, traz uma experiência para ela entender ali como que o Sol entra na frente da Lua, ou a Lua entra na frente do Sol, né? Com os tipos de eclipse. Então, para ela entender ali como que funciona aquilo. Porque aquilo ali vai chamar a atenção dela, ela vai entender como que funciona, e por ter tido a experiência, ela não vai esquecer. Então, as experiências, elas tornam o aprendizado prazeroso e torna ele, como eu posso dizer, ele concreto, né? Porque ela guarda aquilo ali e vai levar para a vida e consegue transmitir também para outra pessoa. Porque, gente, a criança, ela vive ali uma experiência, ela gostou, ela viveu, ela vai sair contando isso para os 4 cantos. E esse fato de contar para os 4 cantos é mais um aprendizado. Porque o contar, o recontar, né? A gente sai da memória temporária e esse aprendizado vai para a memória fixa. Então, aí torna o aprendizado, aquele aprendizado, ele se torna real na vida da criança, né? Então, isso é mais uma forma de tornar esse aprendizado prazeroso. Né? E ligado aqui, né, com esse experimento que eu até falei, o ensinar para aprender. Tem criança que adora brincar, né, de escolinha, brincar de professor. Então, usar esse momento também, que tal você usar esse momento ali para ela te ensinar o que ela está aprendendo na escola? Então, você pode brincar com ela de escolinha e usar desse momento, que é um momento prazeroso, que é um momento de brincadeira, para revisar a matéria da escola. Ah, meu filho, o que você está estudando na matemática da escola? Então, ensina para a mamãe. Ah, como é que você aprendeu? Como que você vai me ensinar a fazer? Então, tá vendo que são formas de que a gente quebra, né, aquele medo, aquela pressão do vamos estudar. E traz isso de uma forma lúdica, de uma forma leve para a criança, de forma que ela continue ali revendo a matéria, consiga estudar e consiga de fato aprender, né? Porque o aprender também, gente, ele é muito diferente do decorar. Então não é só o decorar para passar numa prova, mas é um aprender para levar para a vida, né? Então são formas de tornar prazeroso. Outra dica, né, Camila, que a gente pode usar é usar curiosidade. Criança, gente, quando ela é curiosa, ela vai querer saber o que está acontecendo. Se você traz um assunto e deixa ela curiosa, ela vai querer saber de qualquer jeito o que é aquilo, né? Então, essa curiosidade também é uma forma de gerar aprendizado. E aí, o fato dela se tornar curiosa e querer saber o que vem depois, vai fazer ela ser autodidata, autônoma, e aí, de novo, gerar o aprendizado. Né, Camila? É verdade. Verdade. Olha, eu não tenho nem o que completar aí no que você falou, arrasou na sua fala. A curiosidade é talvez o fator principal da criança e do adulto autodidata. Então, se permita ser curioso, se permita buscar informações. Viu uma notícia aí que você achou interessante, mas tem algum termo que você não compreende, não entende, que você procure na hora, se você tiver tempo, ou que você tem o celular aí, coloca um bloco de notas, curiosidades na minha semana. Aí, no momento qualquer aí do seu dia ou do final de semana aí, pega essas curiosidades, dá uma pesquisada, dá uma lida. Conhecimento de mundo é tudo, gente. E da mesma forma para uma criança. Eu me lembro, nas aulas do Acompanhar,
quando a gente coloca os alunos para aprender alguma coisa, algum contexto, fazer uma interpretação textual, às vezes surge uma palavra que eles não conhecem. Qual que é a primeira coisa que eu até posso usar de exemplo aqui, como essa dependência de um adulto? O que significa essa palavra? Aí a gente já fala com o aluno assim, você não sabe? Não, então peraí. Ali, ó, dicionário. O aluno vai lá no dicionário, pega, lê e fica... Nossa, é isso que significa? E ele chega... Olha como que é importante essa experiência. Se eu respondo para ele o que significa, aquilo nunca vai entrar na mente dele. Ele vai aprender ele na hora, porque ele fez meio que uma decoreba para ele responder a pergunta do exercício proposto. Mas depois ele vai esquecer. Mas quando ele tem a experiência de pegar o dicionário, de ler e aguçar mais ainda a curiosidade, ele chega em casa e fala com os pais a palavra mais difícil que ele aprendeu no dia. E o aprendizado fixa. E o aprendizado fixa. Então, galera, esse é o nosso papo de hoje, né, Gabi? Sobre o aprender a conhecer. E só para completar, né, que está bem ligado com tudo isso que a gente falou no final, é oferecer tarefas desafiadoras, né? Criança gosta de desafio, né? Uma coisa que a gente sempre pergunta também nas nossas aulas é se eles gostam de desafios. E quanto mais desafiada ela se sente, é desafio no sentido positivo, tá, galera? Então, o desafio é uma forma de gerar estímulo, né, dentro da sala, dentro da atividade que ela tá fazendo. Então, por exemplo, jogos, ela se sente desafiada com jogos, então ela quer vencer, ela quer se superar, né? Então, quando ela se sente desafiada, ela vai buscar ali conhecimento também, aí volta de novo, vai gerar aprendizado. Então, nós, educadores, pais, adultos, a gente pode trazer tarefas que sejam desafiadoras, porque sair não é só daquele normal, daquele padrãozão, né? Do que tá sempre acostumado a fazer tudo igual. Muda, vamos fazer diferente hoje. Vou te desafiar, né? Às vezes até mudar a forma que a gente fala, né? Se posiciona, já é um desafio lançado. Né? Então, oferecer tarefas desafiadoras também gera um interesse pelo aprendizado. É verdade, arrasou, Gabi. Então, aproveitando esses 5 minutinhos finais, vamos aos nossos recadinhos do coração. Primeiro recadinho é que nós temos o canal no YouTube. Então, se você ainda não entrou, se você ainda não foi lá, entra lá no YouTube, digita lá EUSA Escola de Empreendedorismo. Você vai ver lá temas de outras lives que a gente já postou. Mas muita atenção, não são todas as lives que estão lá, hein? Então, se você perdeu alguma e você queria, ou você quer rever alguma, dá uma pesquisada lá, procura se tem algum tema que você perdeu, que você gostaria de assistir. Então, tá lá os temas, mas não só isso. A gente tem algumas dicas de atividades, de brincadeiras que vocês podem fazer com seus filhos ou com seus alunos para desenvolver essas habilidades empreendedoras, que a gente fala aqui direto delas, né, sobre essas habilidades tão importantes para a formação humana. Outra coisa que tem lá são as aulas gratuitas, completamente 0800, de educação financeira, que foram lecionadas pelo nosso CEO, Evandro Conte, que está aqui na nossa live junto com a gente. E outro recadinho é que nós já estamos, galera, com turmas abertas para as aulas online. Tem sido uma experiência muito transformadora para a gente. Inclusive, uma coisa legal é que na escola, quando a gente aprende lá em geografia, né? Desculpa quem é geógrafo aqui, tá? Mas na escola a gente está aprendendo de fuso horário. Aí a gente fala assim, pra que eu tenho que aprender disso? Hoje eu tô sabendo pra quê. Hoje a gente tem que fazer aula, contar quantas horas tem de diferença do aluno, quantas horas tem de diferença de um estado para o outro. É uma loucura, mas é bom demais, porque tem sido uma experiência muito transformadora, enriquecedora para a gente, porque a gente conhece a cultura de outros estados, como que funcionam as coisas em outros estados, assim como a galerinha de lá aprende com a gente também, né? É o que a gente fala aqui na live, né? O aprender a conhecer
é justamente essa troca. Somos seres aprendentes e ensinantes. O que eu aprendo, eu também ensino, e da mesma forma o contrário. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Às 17 horas estaremos aqui. Então, tchauzinho, gente. Nosso horário já acabou, pena. Mas na semana que vem, sexta-feira que vem, estaremos de volta. Então, dúvidas, comentários, pode deixar nos nossos posts, nosso direct. E até a próxima. Um grande beijo para todos. Beijo.